Boa tarde. Sim, o critério, a alimentação, ele deve ser visto, né, por todos como muito importante. A gente tem várias doenças que podem ser transmitidas a partir dos alimentos, né, ou da água. Então, assim como as doenças respiratórias, as doenças transmitidas por alimentos, elas podem ter algumas pessoas sintomas leves, né, e outras podem ficar com sintomas ou intoxicações acumuladas no organismo, desenvolvendo doenças graves, ou parasitas que se alojam, né, e ficam por muito tempo, ou uma doença aguda também que necessite uma internação, a pessoa fica desidratada, tem diarreias ou outras mais graves ainda. Muitas precisam de internação. Em algumas situações já ocorreram surtos, né? A gente acompanha no Rio Grande do Sul, a gente acompanha as equipes, né, de vigilância em todo o país. A gente tem vários tipos de intoxicações e algumas que as pessoas precisam a internação. Por que que a gente fica muito preocupado com as intoxicações alimentares, ainda mais nesse período? Porque o que normalmente acontece são eventos que causam diarreia. E a diarreia, a partir da diarreia, a gente perde todos os eletrólitos do organismo. Então, a gente desidrata, perde sódio, perde muitos eletrólitos importantes. E, para repor, não existe um comprimido, não existe um copo d'água. O soro oral, ele não vai ser tão eficaz. E, muitas vezes, o que é preciso, sim, é uma hidratação endovenosa. Quer dizer, a pessoa precisa ir num serviço de saúde que tenha a condição de receber medicação e soro através da veia. Então, por que a gente evita surtos? Por que a gente se preocupa? Porque uma pessoa num dia, outra pessoa no outro, né, teve um episódio, precisou se hidratar, não é tão grave quanto num surto que a gente pode ter, por exemplo, num casamento, né? A gente pode ter, ao mesmo tempo, 30 pessoas necessitando de medicação EV. Então, a gente vai ter suporte no nosso serviço de saúde, tanto público quanto privado, e a gente sim também não gostaria que nenhuma pessoa sentisse sintomas ou dor, né, ou tivesse o comprometimento ali da sua qualidade de vida por um produto que consumiu. Então, ou que elaborou com produtos de origem duvidosa, né? Agora, você falou em uma festa, num casamento, coisa e tal, é uma situação muito desagradável, né? Michele Casarim, que é a médica fiscal sanitária e também veterinária da Secretaria da Saúde. Você vai numa festa para se divertir, lá tem uma maionese, tem um canapézinho, tem um salgadinho que está com problema. Acabou a festa, acabou o pós-festa e acabou a felicidade, né? Uma situação muito complicada. Agora, quais os cuidados que as pessoas têm que ter nessa época? Não só nessa época do ano, mas me parece que com o calor o cuidado tem que ser redobrado. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Sim, o principal nesse período é a questão da temperatura desses produtos, né? Então, existem produtos que necessitam da refrigeração e a refrigeração adequada, né? Manter a temperatura, produtos refrigerados de 2 a 8 graus, né? Produtos congelados devem estar a menos 12 a menos 18 graus, né? Então, começa desde no momento que a pessoa vai comprar esse produto, né, no supermercado, comprar os produtos refrigerados por último, né, justamente para passar, realizar o pagamento e ir diretamente para casa, fazer já o armazenamento adequado desse produto e evitando ao máximo a oscilação de temperatura. E é isso que pode causar as intoxicações alimentares, né? Então, nós temos dois, nesse caso, é o próprio estabelecimento, que tem que manter a temperatura, tem que garantir a temperatura. Ele vai garantir a temperatura através de termômetros, de planilhas, de anotações. E se houver alguma oscilação de temperatura, fazer as devidas correções, né? Isso é obrigatório do estabelecimento, seja o proprietário, seja os funcionários, por ele designado, para cuidar, né, dessa temperatura dos alimentos. Dá para dizer que, claro, que poderá acontecer o seguinte: faltou luz agora em uma região, né? O pessoal precisa manter refrigerado, toda aquela comida acaba dando problema, mas aquilo tudo tem que ser descartado, né? E não reaproveitado.
É mais ou menos assim, e dizer que as pessoas que Como manuseiam alimentos que são do setor de alimentação não conhecem as regras, não dá para dizer isso, né? A nossa legislação, ela básica, a mãe que a gente chama, né, o decreto estadual é de 74. A RDC 216, ela é de 2004, né, que é dos serviços de alimentação. Então, e temos portarias, enfim, outros regulamentos que estão disponíveis, inclusive, na internet, né? Nos sites oficiais da Anvisa e do SEVES. Existem cursos de boas práticas em serviço de manipulação. Então, a própria vigilância está disponível para orientar a população, né, que quer construir seu próprio negócio. Então, a gente dá todas as ferramentas possíveis para que o próprio empreendedor assuma o seu papel principal, né, de gerir o seu negócio, seja na parte de estoque, de depósitos de produtos, seja na organização, seja na limpeza, né? Então, é muito importante que o próprio empreendedor tenha essa consciência, né, da organização desse produto alimentício que vai alimentar pessoas, que são pessoas que podem estar com uma imunidade baixa e, consequentemente, vai desenvolver doenças muito mais graves, né? Então, essa que é a importância desses cuidados básicos, né? Além, claro, da higiene, né? Do estabelecimento, seja seja da casa, seja do evento, né? Não importa o local, e sim esses cuidados devem ser mantidos por todos. Bom, esses cuidados mantidos por todos, mas o consumidor, nós consumidores, a gente também, né, André, precisa ter um certo cuidado também na hora de escolher o local, na hora de olhar para os cantos, na hora de olhar para o prato que é servido, né? A gente tem que lembrar que quando a gente vai consumir um produto e se está consumindo de um local que ele é inspecionado, né, que ele tem uma licença atualizada, a gente acredita que aquelas pessoas envolvidas, aqueles trabalhadores ali, eles estão preocupados em ter um bom produto, né, apresentar um bom produto. Então, a gente também tem que escolher bem aonde a gente vai consumir, comprar, né, os produtos, e na hora em casa que a gente for preparar, a gente também tem que ter cuidados. Nos estabelecimentos, principalmente, tem regras. Os manipuladores não podem ter unha comprida, né? Por quê? Porque o problema não é o mofo, por exemplo, que a gente está enxergando, né? Ou a parte apodrecida da carne. Aquilo ali é o visível, a gente tem que descartar com certeza, mas tem problemas que a gente não enxerga olho nu. Então, tem contaminações, né? Tem bactérias, tem vírus, que podem sim estar tanto nos alimentos já manipulados, né, que eles já passaram por cozimentos, assim como a carne, que a gente vai pegar uma parte da carne, vai comprar uma porção, aquela carne, se ela também não veio de uma origem que foi inspecionada lá no momento do abate, que garantiu a refrigeração de todo o transporte, né, de todo o processo, a gente corre risco de várias doenças, tuberculose, brucelose, cisticercose, que é uma doença que é um parasita, que o ovo circula na corrente sanguínea das pessoas contaminadas, que comem alimentos contaminados e pode se alojar no cérebro, as pessoas podem ter convulsões, usar medicamentos para o resto da vida, a toxoplasmose. Então, são várias doenças, né, que elas podem trazer um problema para o resto da vida. Então, por que a vigilância sanitária ela está relacionada ao SUS? Porque todas as ações de vigilância são para prevenir adoecimentos, né, e prevenir que as pessoas precisem procurar um serviço de saúde. Então, as ações são preventivas e também, claro, tem a defesa do consumidor, tem outros órgãos que também estão ali garantindo o direito das pessoas consumirem um produto de boa qualidade, de origem correta, com rotulação correta, para ele saber o que ele está consumindo, quais os componentes, qual a composição daquele produto, ele escolher se ele quer consumir próximo ao final de vencimento ou não. Então, são muitas informações. Ou a gente tem pessoas com intolerâncias alimentares,
que elas têm que ser respeitadas, elas têm que ter o direito de saber ali naquele produto se ele tem a contaminação ou não. A gente já está ciente de vários casos de intoxicações que as pessoas vão e desenvolvem anafilaxia, ficam com sintomas para o resto da vida, ou sequelas graves, ou vão a óbito. A gente teve, essa semana, se eu não me engano, uma menina que consumiu um tipo de amêndoa que ela não podia, e ela foi a óbito, teve anafilaxia, ela estava no shopping passeando. Então, o que ela perguntou, ela ainda tentou, ela perguntou, mas como as pessoas não souberam informar, como não estava descrito a composição, ela consumiu. Então, a gente fica mais entristecido ainda, porque ela sabia do risco e ela estava procurando se proteger. E tem várias pessoas que pensam assim, olha, eu vou consumir, eu quero apresentar o meu produto, mas não para todos. Então, ele não se importa de ter lactose, né, ou outros produtos na composição. Mas ele tem que, então, deixar claro. Ele tem que especificar no rótulo a composição, o que tem ali que pode ser alergênico, né, para as pessoas. Sim, da alergia. Me parece que frutos do mar também, né, são peças importantes, porque pessoas que são alérgicas, né, por exemplo, a camarão, podem vir a óbito se consumirem. E esse é específico. A gente sabe que é uma população menor, mas isso falando em situações de rotulagens adequadas, né. Mas, infelizmente, não é esse o maior problema. O maior problema é os ambientes que não estão limpos como deveriam, né? Tem que fazer parte da rotina do preparo ali do produto, a higiene adequada, tem que ter um protocolo, tem que ter um momento para parar e se preocupar com isso. Os manipuladores, as próprias pessoas, têm que saber quais as formas que ela pode contaminar no manusear, ou ela vai ter uma contaminação cruzada, vai pegar um produto que está contaminado e vai seguir trabalhando e contaminar os outros. Então, tem vários itens bem importantes nesse momento, e é muito bom a gente estar falando para a população em geral, porque, infelizmente, agora a gente vai começar a ter os casos de diarreia. Muitas vezes são viroses que pegam uma pessoa em contato com a outra através da mão, né, do comprimento, ou manipular o bebê, comer com a mesma colher, ou beber no mesmo copo, mas às vezes a gente tem a contaminação de bactérias, né, que são os produtos contaminados e que geram essas diarreias, essas causas de, inclusive, internações. Bom, Michele, você como médica veterinária e também fiscal sanitária, quais são os problemas? Tem como dizer assim, tem um alimento que é o vilão de todos os verões, ou sempre nas fiscalizações que vocês encontram em situação muito grave? Não há um alimento específico, né? Depende de cada estabelecimento que está o tipo de produto. O que se verifica muito é a falta da identificação desses produtos. A pessoa está produzindo um pastel, por exemplo. Abre as embalagens, né? Simplesmente coloca em outros potes e não tem data de validade, de quando abriu, não tem esse controle daquele ingrediente se está ainda apto ou não. Né? A questão dos produtos próximos ao vencimento. Então, alguns estabelecimentos querem comprar num preço menor, acabam comprando em grande quantidade e esse produto acaba vencendo, né, no local. Então, esse produto não pode ser mais produzido, porque daí ele está aumentando a validade através de um produto. Por exemplo, a fabricação de uma pizza, né? Se o insumo, o presunto, o queijo já venceu, ele não pode ser fabricado num produto que vai durar mais 2, 3 dias. Então, esses cuidados são muito importantes. E essa falta de identificação básica, que é designação do produto, data de abertura, data de validade. Cada embalagem, a indústria fornece um prazo de validade. Então, tem alguns produtos que depois de aberto valem 3 dias, outros valem 1 mês, varia muito. Então, o empreendedor tem que colocar essas informações para que quando houver
uma troca de funcionários, né, ele saiba que aquele insumo está ainda dentro da prazo de validade. Quer dizer, a famosa etiqueta dentro daqueles potes. Eu abri aqui. O que seria interessante até a gente fazer em casa, né? Que a maioria das vezes a gente não faz. É verdade. A gente tem que cuidar em casa também. Porque há produtos, né, que tem uma durabilidade de 20 dias que tu acaba abrindo e vai usando e quando vê já passou 30, 40 dias e está lá guardado, né? Então, isso é o mais importante. A questão da rastreabilidade da carne, né? A carne chegou do frigorífico, todas as peças elas têm que estar identificadas. Então, junto com a nota fiscal que comprova, né, a procedência desse alimento, de qual frigorífico pegou, juntamente com a parte das etiquetas lacre, né? Então, tendo as marcações de inspeção sanitária, tudo isso o empreendedor tem obrigação de fornecer ao consumidor, à fiscalização, a rastreabilidade desse produto. E é isso que vai garantir que esse produto veio de um frigorífico, né, licenciado. Ou a questão de queijos, né, os tipos coloniais. Então, são queijos que necessitam de rotulagem. Cachoeira conta, né, com serviço de inspeção municipal. Então, o produtor que queira se organizar, ou o empreendedor, enfim, queira se organizar para vender esse tipo de produto transformado, que não, né, que é no caso do leite, os produtos de origem animais, podem entrar em contato com a própria fiscalização aqui no município, né? Então, existe formas de se regularizar da forma correta. E, claro, a questão da higiene é o básico, né? Mas é o mínimo, do mínimo, do mínimo, né? básico. Porque eu lembro que na semana passada, nessa operação que teve aqui de segurança alimentar, o promotor Alcindo nos dizia aqui, né, numa entrevista que foi exclusiva aqui para o nosso Conexão, de que tinha locais, teve locais que eles chegaram, que vocês chegaram, que vocês acompanharam, né? Não vou botar ninguém em saia justa aqui, mas de que não tinha uma pia para que as pessoas lavassem as mãos, os manipuladores de alimentos, não tinha uma pia, né? Produtos vencidos há 2 anos. Agora eu me pergunto como alguém deixa um produto vencer, ficar vencido na geladeira, congelado, há 2 anos do prazo de validade. Né? Porque tem produtos, não comprei agora, o prazo de validade é 3 anos congelado. Beleza, comprei agora, né? Sei lá, vai ter 3 anos ou daqui a 2 anos. Agora, alguém deixar vencer por 2 anos esse alimento, essa carne lá dentro do freezer é uma doideira para mim. Aquilo foi ficando lá no fundo do freezer, né? Enfim. A gente acredita que tenha sido, que possa ser os processos de trabalho, né, que não tenha determinado bem, mas sempre quem que fiscalizaria isso dentro do próprio estabelecimento, entre os funcionários, alguém tem que ficar responsável por cuidar essa parte também, porque os empreendedores, eles têm a responsabilidade social deles, né. Se ele está, assim como os serviços de saúde, né, que está oferecendo, está prestando um serviço de saúde, ou assim nos alimentos, né, no comércio de produtos preparados já, ou a carne, tem que ter a responsabilidade de oferecer um produto que não vai trazer risco. Né, que a população, porque a gente infelizmente tem uma cultura no Rio Grande do Sul, não é só no Rio Grande do Sul, tem outro no Brasil, de aproveitar o alimento, né? Quando tem uma fruta, a parte está mofada, vou cortar essa parte mofada, vou comer. Ou então tem um pote com geleia, está só em cima ali o mofo, vou tirar, que o resto dá para utilizar. Não, isso é um risco. Se no momento não vai a pessoa adoecer, ter um mal-estar, uma diarreia, ela vai acumular toxinas que pode causar problemas nos órgãos internos, pode desenvolver várias doenças que estão relacionadas à alimentação. Então, a gente sim não tem que estar reaproveitando alimentos, e a gente tem que ter um planejamento para comprar, assim como na nossa casa as indústrias, também as empresas têm um planejamento, eles sabem mais ou menos quanto que eles vendem, né, para fazer a compra. Então, a gente acredita que muitas vezes foi talvez neste se organizar, né, e descartar os produtos.
É aquela história da camiseta, a gente vai usando a camiseta, vai dobrando, vai botando em cima, e aquelas de baixo a gente nunca usa, né? Quando é um dia elas estão lá, a comida já pela traça, né? Mas isso é quando estamos falando em relação à roupa e não à comida. Isso. Esses estabelecimentos, eles são multados, Michele, e depois eles têm que se adequar, eles têm um prazo para atender todas as especificações da legislação? Sim, todos os estabelecimentos, quando apresentam, né, alguma irregularidade, eles podem ser notificados se é de grau, um risco baixo, né, que não tem risco, autuados, né, quando realmente foi feita uma notificação, ele não cumpriu, e daí vai a autuação. E dentro da autuação existe a possibilidade de interdição, né, parcial ou total do estabelecimento. Isso só acontece quando há um risco iminente para a saúde da população, porque a vigilância ela trabalha para o coletivo e não em detrimento ao poder econômico do estabelecimento específico, né? E abre-se um processo administrativo sanitário. Esse processo ele tem períodos, né? Tem a questão da ampla defesa do estabelecimento, a justificativa, e aí pode vir a ter desdobramentos, como a advertência, apreensão sumária dos produtos, né, imediato, pode ter a consequência a penalidade de interdição completa do estabelecimento, cassação de registro ou de alvará, né, então existe essas passo a passo que tem que ser seguido pela vigilância sanitária e pode inclusive ser multados também, né, mas isso é o final do processo, não é uma multa antecipada, digamos assim, de imediato. Mas ele pode se adequar as normas e operar normalmente depois. E no momento em que ele é autuado, que ele é fiscalizado, que se encontra as irregularidades, é dado um prazo para que ele sane essa situação? Sim, existe prazo, né, dependendo da gravidade da infração em si, né? Então, conforme o julgamento da fiscalização naquele momento é feito os termos, né? E daí, dependendo, vai ter algum prazo para regularizar, mas sempre focado no risco sanitário. Dependendo do risco, tu tem um prazo maior, menor, conforme o risco em si, né? Sim. E depende da agilidade do próprio estabelecimento, né? Se ele sabe quais os problemas e ele conseguiu, ele focou, ele determinou pessoas, ele ficou 2, 3 dias, ele conseguiu sanar todos os problemas, não tem um tempo mínimo que tem que ficar fechado. Ele pode sanar os problemas, né, e ser novamente inspecionado e voltar às atividades. Porque a interdição, nesse caso, ela é uma interdição cautelar. Ela visa romper o risco sanitário eminente, né? Então, no momento que ele se regularizar, o auto de infração continua, todo o processo continua, né? E o estabelecimento pode ser interditado sem problema nenhum. Para nós encerrarmos, se eu encontrar, eu, Volney, ou qualquer pessoa, for comprar, principalmente uma carne, uma pizza ou qualquer produto, e a gente detectar uma deteriorização, ele está deteriorado, né? Por cima muito bonito, a gente tirou da embalagem, por baixo está uma situação. Eu posso devolver? Para quem eu denuncio isso? Pode devolver para o estabelecimento sem problema nenhum. Ele tem a obrigação da questão da troca, né? Porque ele forneceu um produto e ele garante o produto que ele está fornecendo. E pode também fazer a denúncia na vigilância sanitária, né? No DVS, explicando com fotos e tudo que comprove essa alteração. Quando há produtos embalados, tá? Veio, por exemplo, um leite, que a gente teve a questão do leite compensado, né? Eu abri um leite, estava estranho, quero verificar. Então, a gente pode ir até o estabelecimento, recolher para fazer uma análise fiscal. Então, é encaminhado para o laboratório, né? O mesmo lote, o mesmo produto, com todos os mesmos dados de informação. É feita uma coleta e encaminhado para o laboratório central para identificar. Tem uma pergunta aqui: quem fiscaliza os vendedores ambulantes de lanches e a vigilância ainda libera alvará para estabelecimentos sem água potável e banheiros, cozinhas e refeitórios de escolas e a limpeza de unidades de saúde? Quem fiscaliza? Tudo ao mesmo tempo aqui. Tudo é fiscalização e a vigilância sanitária. Tudo é. Os carros lanches também. Sim. Os vendedores ambulantes
Porque a gente tem uma quantidade bem considerável em Cachoeira, né? Sim, a gente tem essa questão, muitos são fiscalizados, né? A gente tem a questão da liberdade econômica hoje. Muitos empreendimentos que possuem o meio microempreendedor individual. Eles podem já exercer sua atividade, né, a qualquer tempo. Então, sempre que houver denúncia, sempre que houver, é feita a verificação desse estabelecimento, né? E eles têm que cumprir com as normas sanitárias tal qual os outros empreendimentos físicos, né? Porque todo ambulante de alimentação existe um ponto fixo, né? Ou uma copa, uma cozinha que ele produz esse alimento. Então, as normas são iguais para todos. Tá certo, então, mas no caso, o estabelecimento não ter água e não ter essas condições, mesmo assim ele recebe um alvará? Não. Não ter pia, não ter, né? Eu acho Não. que essa pergunta, né, que está sendo feita aqui. Ele não recebe e ele é passível de fiscalização. As fiscalizações então vão continuar. Sim, como acontece o ano inteiro, né? A diferença é que nesse é um volume maior de pessoas, né, envolvidas, por isso que dá mas sempre houveram interdições, né, ao longo do ano houve e vai continuar havendo. Tá certo, então. Quero agradecer a Andréa Santos, que é diretora de Vigilância em Saúde, Michele Casarim, médica veterinária da Secretaria da Saúde, fiscal sanitária. Obrigado por terem vindo. Voltem outras vezes, porque assunto é que não falta, né? E saúde pública sempre é um assunto que a gente tem prazer de tratar aqui, porque envolve toda a coletividade. Um grande abraço, muito obrigado. Boa semana para nós.